Atenção, jornalista, cara, faz alerta ao Botafogo e ao John Textor sobre possível manipulação de resultado na Copa Libertadores. Como se já não bastasse, a gente tem que se preocupar com manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro pela CBF, agora temos que nos preocupar com manipulação de resultados também pela Conmebol na Libertadores. Eu vou te mostrar tudo isso que foi falado aqui e agora. Então sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa, esse daqui é meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também, cara. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Olha só, o repórter Jorge Nicola, conhecido aqui no Brasil, bem respeitado, fez um alerta ao Atlético Mineiro, ao Botafogo e ao John Textor sobre possível manipulação de resultado na Copa Libertadores. Tudo isso motivado porque o atual presidente da Conmebol tem uma ligação fortíssima, familiar, antiga e de presidência, cara, uma das maiores presidências da história de um clube que pode ser beneficiado em caso de resultado do River Plate campeão. Se liga só no que ele falou aqui, e tá aqui, ó, no Fogão.net, para a gente dar uma olhada na reportagem. Ó, o jornalista faz alerta para Atlético Mineiro e Botafogo sobre possível favorecimento ao River Plate na Libertadores para botar o Olímpia no Super Mundial de 2025. Ó. Esse aqui é o atual, né, presidente da Conmebol com a camisa do Olímpia, e esse daqui é o seu pai, tá? Esse cara aqui foi um presidente histórico do Olímpia, assim como esse senhor aqui, que já vamos falar um pouquinho sobre ele. O jornalista Jorge Nicola fez um importante alerta ao Botafogo e principalmente ao Atlético Mineiro, que vai enfrentar o River Plate na semifinal da Copa Libertadores, sobre um possível favorecimento ao River Plate na Libertadores para privilegiar o Olímpia, clube paraguaio muito ligado a presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que é esse rapaz que eu mostrei para vocês. Para a Conmebol, disse, né, em live o Jorge Nicola, para a Conmebol, imagino que seja muito mais interessante ter uma final entre um argentino e um brasileiro, ou entre um argentino e um uruguaio. Ou seja, a Conmebol não quer que aconteça esse ano novamente uma final entre dois brasileiros, principalmente esse ano, que vai dar uma vaga para o Super Mundial no ano que vem. Para a Conmebol e para o produto Libertadores não é bacana ter dois brasileiros. Para nós aqui do Brasil é ótimo, mas para todos os outros países não, especialmente nesse ano, porque a final vai acontecer em Buenos Aires, na casa do River Plate. Eu acho que, na dúvida, vão errar contra o Galo e acertar a favor do River Plate. Então o Nicola está falando aqui o seguinte: para o Atlético Mineiro prestar muita atenção, porque de toda forma eles vão querer levar o River Plate para a final. Para começar, a final é na Argentina. E se o River Plate se classificar para a final, passar pelo Atlético Mineiro, a final será na casa do River Plate. Então, assim, eles vão dar um jeitinho, né? E sabe como funciona o futebol sul-americano? Eles odeiam os brasileiros mesmo. Eles vão dar um jeitinho de colocar o River Plate nesta final, que pode enfrentar o Botafogo, caso o Botafogo passe pelo clube uruguaio, tá? E ele continua aqui dizendo, ó, o Olímpia depende de um título do River Plate. O pai do Alejandro Domingues, que é o atual presidente da Conmebol, foi o maior presidente da história do Olímpia. E Alejandro começou sua trajetória de cartola como membro do Conselho do Olímpia. Depois, como vice-presidente e até como presidente interino. Alejandro Domingues e toda a sua família são torcedores do Olímpia e têm excelente relação com o clube paraguaio. Então é bom que os dirigentes do Atlético Mineiro trabalhem bastante os bastidores. Essa decisão de semifinal é bem perigosa para o Atlético Mineiro. Se o Botafogo, Atlético Mineiro ou o Peñarol conquistarem um título, a última vaga da Conmebol no Super Mundial de Clubes, que será nos Estados Unidos, ficará com o time que for campeão. Segundo o Sport TV, caso o River Plate não vá para a final, a decisão da Libertadores será realizada no Libertadores da América, estádio do Independente, ou no José Almanfini do Vélez. Vocês perceberam aqui, essa parte aqui, ó, é muito interessante. Caso o River Plate não vá para a final, a decisão da Libertadores será em outro estádio, mas caso o River Plate vá para a final, será na casa deles. Isso não existe em nenhum outro campeonato. A América do Sul, ela cara, é a escória do futebol em quesito de organização. Porque como que pode você utilizar, se tal clube X for para a final,
a gente vai jogar a final na casa desse clube X. Mas se o clube X não for para a final, a gente vai jogar no estádio Y, diferente da casa do possível finalista. Isso não existe em lugar nenhum. Mas é importante esse alerta do Jorge Nicola ao Atlético Mineiro para ver se ele vai conseguir passar pelo time argentino para a final, e ao Botafogo também, porque se o Botafogo passar pelo clube uruguaio Peñarol, e ele vai enfrentar o River Plate em caso do Atlético Mineiro não conseguir ultrapassar o time argentino. Então o Botafogo, John Textor, também tem que trabalhar esses bastidores já de agora, pensando numa possível final. Claro que hoje o John Textor tem muito mais peso político nos bastidores do que o Atlético Mineiro, tanto pelo histórico dele de combate à corrupção. Talvez isso possa ligar um alerta na Conmebol, nesse presidente tal de Alejandro Rodrigues, para prestar bem atenção, porque o fuso que o John Textor está fazendo aqui no Brasil, ele pode fazer em toda a América. Mas não existe isso, cara, de mudar o estádio e se beneficiar. Porque, por exemplo, vamos supor que fosse uma final do Campeonato Carioca, onde se o Flamengo for para a final, o jogo é na Libertadores, mas se o Flamengo não for para a final, o jogo é no Maracanã, né? Mas se o Flamengo não for para a final, o jogo seria lá no São Januário. Então, assim, não faz sentido nenhum, gente, a gente beneficiar um clube finalista jogar na sua casa contra outros clubes somente se ele for para a final da Libertadores. Vamos ficar de olho nessa história. Espero que o John Textor esteja alerta sobre isso também. O Atlético Mineiro vai ter que dar o seu lá para resolver esse problema contra o River Plate, e o Botafogo precisa se preocupar primeiro em passar pelo clube uruguaio e pensar nisso a partir de agora também, nessa negociação, nesses bastidores para uma possível final na Libertadores. Vamos ver, qualquer atualização sobre esse caso você verá aqui no Botafogo em Foco. Então se inscreve, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu, falou!